Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Aqui no canal eu falo sobre astrologia, espiritualidade e autoconhecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia dos chakras. Nesse mês de maio, no dia 18, nós tivemos um lançamento da primeira turma de psicólogos dos chakras e foi um sucesso. Foram assim alunas super dedicadas e super curiosas a entender um pouquinho mais sobre a parte dos chakras e por que é tão importante, né? Porque é tão importante você entender sobre esse aspecto da vida. Para falar de chakras, para falar do nosso sistema psicológico. A psicologia, ela estuda os comportamentos e processos mentais de uma pessoa desde a sua infância. Todos os fenômenos psicológicos que acontecem na vida dela compõem ali a base daquele ser humano. Então, toda a sua história está armazenada no seu inconsciente, na sua mente, e a psicologia explica isso. Eu quero vir falar como que foi esse curso, explicar um pouquinho para vocês sobre essa psicologia aplicada aos chakras, como eles funcionam, qual é a importância deles na nossa vida. E já dar um spoiler para vocês, porque no mês que vem nós teremos a segunda turma. Então o curso vai ser sempre aos domingos, pelo menos um domingo no mês. É uma turma ao vivo, então a aula ela é gravada, caso alguém perca, porém é um dia inteiro falando de chakras, falando sobre as nossas experiências. Eu, na minha área, dentro das terapias, eu tenho aí 3, 4 anos como terapeuta holística, mas o curso é dado por mim e pela Nádia, que já tem mais de 25 anos como terapeuta. Então a gente tem muita história, muita experiência para compartilhar com vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa parte psicológica, dos chakras. Então assim, gente, a psicologia é esse estudo dos aspectos do comportamento humano, certo? Então o psicólogo vai estudar a mente do ser humano. Vai entender ali como que os comportamentos influenciam na vida dele. Se ele é uma pessoa corajosa, autoconfiante, uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, por que você é diferente de alguém que de repente sente medo da vida, sente inseguro, uma pessoa que começa as coisas e nunca termina? A psicologia em si, ela estuda esta área. Quando a gente vai estudar os chakras, quando a gente vem pro Oriente, vamos estudar, os primeiros seres que estudaram sobre chakras foram os hindus. Os chakras eles eram estudados e analisados por médiums. Então os primeiros registros de chakras são manuscritos em sânscrito, muito antigo. E a palavra chakra em sânscrito significa roda. Então os mestres do passado, com a sua mediunidade, sua clarividência, eles olhavam o campo áurico do ser humano e eles olhavam cores, diferentes cores, e como se fosse bolas de energia naqueles seres. Estudando cada chakra, entendendo que eles estavam conectados a um órgão, e ao longo de milênios de estudo eles compreenderam que pessoas que têm chakras bloqueados têm ali consequências a níveis psicológicos. Então, a depressão ela pode ser explicada por chakras bloqueados? Sim. Uma ansiedade? Sim. O padrão de relacionamentos tóxicos? Sim. Uma pessoa que tem muitos tabus tem bloqueios nos seus chakras. Os chakras, eles armazenam dentro de nós todas as nossas experiências. Eles são como programações. Imagina um celular e nesse celular você consegue baixar aplicativos, certo? Cada aplicativo ele tem uma função. Vou dar um exemplo para vocês. Nosso chakra básico, a base da coluna, Muladhara, que é o vermelho. Esse chakra ele corresponde à raiz, ao suporte. Ele é o nosso senso de segurança. Esse é aquele chakra que fala assim, eu sou seguro, eu sou confiante. Ele nos dá propósito material. A gente tem o direito de estar aqui vivo, sermos prósperos, tendo um corpo, tendo saúde. Imagina que esse seria como um aplicativo do seu despertador do celular. Quando você acorda de manhã e o despertador ele toca. Quem programou este alarme foi você. Se você levanta na primeira vez, ok. Se você é uma pessoa que coloca a soneca, então se você coloca lá para tocar 5, 5h15, 5h20, 5h25, 5h30, 6 horas, enfim. Se vai fazer você despertar, ok. Ou se você é aquela pessoa que desperta sozinha, nem precisa de despertador.
Uma hora é certa, você vai levantar e você vai viver a sua vida, viver mais um dia, certo? Imagina que você é uma pessoa que vai perdendo a hora para ir pro trabalho. O despertador toca, você aperta aquilo ali e aí você perde a hora. Com o tempo, quando você chegar no trabalho e atrasado, você vai gerando um processo no trabalho, seu chefe não vai gostar, um líder não vai gostar, e a energia que você cria no trabalho é de falta de comprometimento. Isso pode te levar a perder o emprego. Então, se o despertador é o seu chakra básico, se ele tem pouca energia, se ele não está produzindo muito dessa energia, ele pode falar sobre perca de dinheiro, sobre falta de prosperidade. Porém, a gente precisa analisar por que esse aplicativo não está funcionando. Quem está programando ele? Esse chakra em desequilíbrio, em si, o básico, ele vai falar sobre falta de energia física, fala sobre cansaço, fala sobre dores no corpo, porque ele é o centro de tudo, ele é a raiz de uma árvore, que eu tenho, né, o Zé Riquinho muito famoso aí nas lives. Aqui, o chakra básico, ele vai falar como que essa raiz, ela vai sustentar todo esse sistema. Se a raiz adoece, se uma raiz de uma árvore tem fungos ou ela vai ficando doente, ela vai como que esse fungo ele vai subindo, essa doença ela vai subindo. Então essa árvore ela vai ficando doente aos poucos. Então o processo que você tem aqui, que pode ser um medo, falta de confiança, problemas de saúde, problemas com sucesso material, tá? Com esse domínio do corpo, essa energia ela pode ir subindo para os outros chakras. Então, para você entender sobre falta de dinheiro, falta de prosperidade, falta de confiança em si mesmo na parte profissional, você precisa compreender como está o seu chakra básico. Tem que sentar com ele e conversar e perguntar qual que é o problema dele, qual é o seu maior medo, qual é a sua maior insegurança. Cada chakra, ele armazena suas próprias crenças limitantes. Então, uma das crenças do chakra básico seria como eu não tenho o que eu preciso. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter uma crença que vai gerar medo, que vai gerar ansiedade, que vai gerar insegurança e falta de confiança na vida, que pode ser, né, direcionada para outros chakras também. Como, por exemplo, quem tem medo de falar, quem tem medo de se comunicar. Pensa numa criança que não podia falar aquilo que ela queria falar, onde os pais não validavam aquilo ali só por ela ser menor ou só por ela ser criança. Com o tempo, qual que é a programação psicológica dela? Não vou falar, porque eu não serei escutado. Então vai criando uma crença no chakra laríngeo dessa criança de ninguém me escuta, ninguém nunca fala comigo. Então, ao longo do tempo, o adulto é aquele que tem timidez ao se expressar, que tem essa crença do ninguém vai me escutar, não vou falar, e aí não tem autenticidade na fala. Quantos adultos você não conhece que na hora de falar trava, que é tímido, que segura? Quando essa energia condensa aqui no chakra, pode gerar problemas na garganta, na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Todos os problemas que começam aqui na tireoide e na garganta são problemas de comunicação. A pessoa que tem problema na garganta, como dores de garganta, engasgos, rouquidão, pigarro, que fica engolindo sapos e não fala aquilo que quer falar, tem problema no laríngeo. Ou pessoas muito mentirosas, que sempre estão contornando as coisas. Estão falando, mas estão falando coisas falsas. Essa programação que a gente olha na psicologia dos chakras, a gente começa a compreender da onde vem isso aí. E como que a gente pode tratar. Uma das coisas mais comuns, né? Todos os chakras eles podem bloquear, né? Um ser humano tem sua mente, seu espírito, suas emoções. Porém, cada um dos chakras podem produzir crenças. Crenças aqui no básico de dinheiro. Então, crenças que vão gerar medo, insegurança, quando uma pessoa não se sente merecedora de ter dinheiro, de ter as coisas. Aqui, quando a gente fala do chakra umbilical, muito conhecido como chakra sexual, ele é o chakra da nossa criatividade. Ele em bloqueio pode falar de uma pessoa com muitos tabus, se nega o prazer sexual, tem vergonha disso, ou acha que não é criativo. Então essa crença ela vai gerar bloqueios, vai gerar tédios, vai gerar monotonia. Então esse aqui é o chakra do prazer. Se ele está em desequilíbrio e ele gera o prazer em nós, que é o prazer pela vida, de maneira bem densa e condensada, quando ele está bem fechado, são pessoas que têm compulsão por aquilo que dá prazer.
Serão os adultos que terão compulsão alimentar. Serão os adultos que terão compulsão por sexo. Vícios. Vícios em bebida, vai buscar no álcool o prazer, vai buscar nas drogas o prazer, vai buscar no cigarro, vai buscar no sexo. Vício em algo. Você está buscando um prazer que não está sendo aqui. Na verdade, ele vem daqui, mas ele está distorcido. Então, se a gente olhar para a parte da compulsão do ser humano e olhar para o chakra, a gente começa a entender, ok, ele está aberto, ele está fechado, ele está deformado. Como que ele tem que funcionar? Qual é a cor do chakra? Tem pessoas que conseguem mudar a cor do chakra. Ele é laranja. Tem pessoas que deixam preto, branco, rasgam o chakra, deformam ele. Pessoas que nunca, como um broto de flor, sabe uma florzinha aqui, um brotinho assim de uma rosa que nunca desabrocha? Tem pessoas que nunca desabrocham, nunca estimulam aquele chakra. Isso é muito comum em pessoas que têm processos emocionais, que é o chakra do plexo solar, da autoconfiança. Quando você tem confiança em si mesmo, em se expressar, em ser quem você é. Ele é o chakra da autodefinição, do amor próprio. Se você tem crenças ou bloqueios aqui, se você nasceu numa família onde isso não foi estimulado, você acha que você não é bom o suficiente. Você pode até falar para as pessoas, eu sou muito boa, mas você não confia em você. Ele vai gerar timidez em você. Ele vai falar sobre vergonha, sobre frustração. A baixa autoestima, que é muito comum em homens e em mulheres, principalmente nós mulheres, que a gente se compara muito com as outras, vem do plexo solar. Processar as emoções, processar aquilo que eu sinto. Quando eu não processo essa energia que está aqui, ela pode acumular. E essa energia que acumula aqui no plexo solar, que é o meu estômago, sabe o que ela pode gerar? Obesidade. Sim. Obesos têm problemas emocionais, são pessoas que não conseguem processar aquilo que elas sentem e pode ir criando uma camada como uma armadura de proteção. E entendendo um pouco mais sobre a sua parte emocional, compreendendo o seu chakra, compreendendo aonde foi, com que idade você começou a ter problemas aqui. Quando a gente atende nos consultórios terapêuticos pessoas que têm problema com compulsão alimentar ou obesos, a gente sempre pergunta com qual idade começou. Porque tem crianças que desde pequenininha eram gordinhas, mas com que idade você começou a engordar muito? Que teve algum processo na sua vida, tem que ter um start, um gatilho, onde você começou a engordar descontroladamente. Então, a gente vai precisar entender o que não foi muito bem processado emocionalmente. Esse plexo solar fala sobre emoções, é do elemento fogo, ok? Nosso chakra cardíaco, nosso senso de amor e de relacionamento com os outros. Quando você tem crenças e problemas com esse chakra, você atrai relacionamentos tóxicos. Você não atrai relacionamentos bons, onde você vai estar feliz, realizado, contente, onde você doa e recebe amor. Pelo contrário, você pode atrair pessoas muito carentes. Ou você pode ser o carente, você pode ser a mulher que é carente dentro do relacionamento e que aceita migalhas porque falta amor. Uma das maiores crenças e bloqueios aqui são as mágoas. Relacionamentos não bem curados, relacionamentos não muito bem processados. Se minha mãe não me amou, se minha mãe não me amamentou, se minha mãe não me olhou nos olhos, a mãe que não olha o seu filho nos olhos, não reconhece esse filho depois na fase adulta. Não entende o que aquele filho precisa. E esse bebezinho nunca sentiu amor e afeto da mãe. E vem no coração. Por isso que é produzido mágoas quando ele está em bloqueio. São pessoas que criam crenças de ninguém me ama, ninguém gosta de mim, então se sentem tristes, são melancólicos, sempre sentem que falta, não conseguem perdoar, se isolam. Isso é coração. Aí a gente vem para o nosso chakra laríngeo, que eu comentei com vocês. Então aqui é a comunicação, a nossa expressão e a nossa parte profissional. A gente tem chakras na frente e nós temos chakras nas costas. Na frente nós criamos o quê? Os sentimentos. Eu crio o sentimento de culpa, eu crio uma vergonha, eu crio. E atrás é onde eu realizo. Se eu crio aqui um desejo de amar novamente, abrir meu coração para amar outra pessoa. É no chakra das costas que eu realizo isso, que eu tenho vontade, que eu quero fazer. Se os das costas estão fechados, que nas costas, por sinal, é o nosso ego, eu não tenho o desejo de me curar, eu não tenho realmente o desejo e a vontade de ser uma pessoa melhor, de passar por metamorfoses, de me transformar. Atrás, gente, nas costas. Então, o nosso chakra profissional, nosso desejo de se expressar é o laríngeo. E a nossa expressão profissional, nosso lugar no mundo, a nossa essência,
é chakra laríngeo, principalmente no chakra das costas, né? Aqui de trás, atrás do pescoço. Muitas pessoas têm torcicolo, muitas pessoas ficam com dores de garganta. Muita gente tem problema na cabeça e na garganta, por conta da parte profissional. Nossos chakras da cabeça são os centros superiores, são chakras que nos conectam com o lado espiritual. Então aqui o nosso chakra do terceiro olho, o chakra frontal, fala sobre entendimento. O que você sabe? Esse chakra em bloqueio pode falar uma pessoa que tem muitas ilusões. Ela tá vendo uma coisa que não é real. Ela cria expectativas, ela imagina coisas. Ou é a pessoa que acha que não sabe. Não sabe. Então ela tem aquela crença da dúvida, da confusão, da ansiedade, sempre tá pensando na pior coisa, no pior cenário possível é a pessoa com problema no chakra frontal. Medos e pânicos irreais, pesadelos, tudo aqui. Falta de clareza, pensar demais e não conseguir colocar em prática as suas ideias. Se você se acha uma pessoa super criativa, mas você não põe em prática, você tem problema no chakra frontal, principalmente no chakra de trás da cabeça. Pensa muito e não coloca em prática, então fica só num plano como uma nuvem. Entenda o que o seu chakra está falando, clarifique ele, faça mais leituras, pratique a meditação. Nosso chakra coronário, esse sim é a antena cósmica, mas ele é o chakra da crença limitante. Se esse aqui é o eu sou, esse aqui é o que eu não sou. Eu posso falar para você, eu sou próspera, eu sou uma mulher rica, o dinheiro entra em mim, na minha vida com facilidade. Aqui, a crença daqui é, eu não sou isso não, eu não mereço isso. Eu não posso ser isso. Esse é um dos chakras que neste momento mais está sendo trabalhado dentro do processo de transição planetária. Esse é o chakra aqui, o coronário, ele é conectado ao signo de peixes. Esse é o que Saturno em peixes agora, em 2023, 2024, 2025. Está trabalhando em todos nós. Nossas crenças limitantes, fazendo a gente olhar as nossas mentiras, a gente enxergar a vida de outra forma, a gente questionar, pô, eu acreditei nisso por tanto tempo, quem colocou isso na minha cabeça? Chakra coronário, gente. Pessoas querendo mudar de carreira, pessoas querendo um propósito. Você tá sentindo vontade de mudar? Vou deixar aqui um vídeo que eu falei sobre transição de carreira que agora é possível. Isso é no do Norte em Peixes. Isso é espiritualidade. E o chakra espiritual, o maior deles, é o coronário. Neste momento a gente tem que olhar para as nossas crenças. A gente tem que ver que tipo de crença eu tenho na minha vida. Eu tenho crença com trabalho, eu tenho crença com dinheiro, eu tenho crença em como eu crio os meus filhos, se eu sou capaz, se eu não sou capaz, da onde eu repito isso, quem me orientou? Coronário. Já dou um spoiler para vocês. Chakra coronário é problema com o pai. Se você teve problema com o seu pai, se você teve brigas na sua adolescência, se seu pai se afastou na sua vida, se seu pai não era um cara muito ausente, não era muito amoroso, você teve brigas, enfim, sendo homem ou mulher, se você teve problema com o seu pai, ou sentiu que faltou presença e força do pai, você tem problema no seu chakra coronário. Então, os nossos chakras, fiz um resumo para vocês aqui, mas olhando pela parte psicológica, quando você compreende a função de cada um, por que eles são tão importantes, o que gera bloqueios e desequilíbrios, por que os chakras fecham, por que umas pessoas desenvolvem melhor que as outras? O que alguém tem de diferente do outro? Todos somos seres que têm chakra, tudo tem chakra. Os seres humanos têm chakra, os animais têm chakras, a terra tem chakras. Aqui no Brasil nós temos os chakras do Brasil, que são centros de energia, são vórtices. A energia no universo ela rodeia em espiral. Eu inspiro e eu expiro. Então os chakras eles puxam energia. Imagina aqui, eles captam a energia do ambiente, eles trocam, eles armazenam, eles distribuem e depois eles expiram. Então, os nossos chakras inferiores puxam a energia da Terra, nossa realidade na terceira dimensão, nosso mundo material. E o nosso chakra central aqui é relacionamentos e os chakras de cima são chakras superiores, da espiritualidade, do propósito, da intuição e da mediunidade. O que muitas vezes acontece é que muitos terapeutas e pessoas que trabalham com espiritualidade, tarólogos, astrólogos, não conseguem prosperar com o trabalho que fazem. Não conseguem ter dinheiro. Não porque isso aqui está desalinhado, mas porque não está conectado com esses chakras aqui de baixo, com a matéria. Você tem o direito de ser próspero, você tem o direito de ser abundante. Então qual é a crença que você tem com trabalhar com espiritualidade?
Evoluir, ascensionar, é você passar por todas essas experiências. E depois que você passa pela última experiência espiritual, você desce novamente. Não tem como uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que se diz médium, uma pessoa que se diz um xamã, um protetor, não importa, um sábio. Pensem na referência de vocês em algum mestre. Se essa pessoa está só aqui, na cabeça, ela tem problemas nesses chakras de baixo, físicos. Assim como um ser humano, um homem que tem questões só materiais, só busca dinheiro, prazer, mulheres mesmo que só buscam dinheiro, cuidar de si, são fúteis, pessoas superficiais, só estão vibrando dos chakras inferiores. Olha as cores, né? Amarelo, laranja e vermelho. Então, nosso propósito, nossa maior missão, nossa missão da alma neste momento é viver a experiência por inteiro, por completo, sem deixar de faltar nada. E é o nosso espírito, a nossa alma, que nos permite vir aqui encarnar num corpinho e passar por isso. Cada chakra, gente, é uma consciência. Cada um dos seus chakras tem uma consciência diferente. E a gente se subdivide para experimentar coisas diferentes. Por isso que quis trazer aqui para vocês um resumo do que falamos na turma do dia 18 de maio, que foi a primeira turma dos psicólogos dos chakras, e convidar você que quer entender um pouco mais sobre si mesmo, compreender os seus bloqueios com profundidade. Vai ser um prazer ter você na próxima turma, que vai ser em junho. Fiquem ligados na programação aqui, comentem aqui embaixo se vocês têm interesse de entrar na próxima turma. A turma, ela ganha uma apostila, com tudo muito bem detalhado, tá? E também um certificado. Você sai formado, entendendo sobre você e conseguindo ajudar outras pessoas? Sim. Ok? Então, comentem aqui caso vocês tenham gostado desse vídeo, mandem para amigos e amigas se fez sentido para você, se virou alguma chavinha. Não deixem de deixar o seu curtir, seu joinha e também se vocês tiverem sugestões de vídeos. Já que fala sobre isso, fala sobre Quiron, fala sobre Saturno, fala sobre algo espiritual, enfim. Vocês estão à vontade, fiquem à vontade aí para colocar embaixo nos comentários, tá bom? Eu e o Zé Requinho vamos ficar por aqui. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até mais.